Saudações acadêmicas, meu nome é Sônia Kumaio e hoje eu vou dar uma explicação mais aprofundada em relação à norma 15, que refere-se aos recursos minerais. Esta apresentação está sendo feita sob a orientação do docente Abílio Simão Muxanga para efeitos de aprendizado. Sem mais, agora nós vamos dar continuidade àquilo que é a apresentação desta norma. Norma 15, recursos minerais. Durante a defesa desta norma, eu pretendo fazer conhecer qual é o objetivo da norma, o âmbito da norma, quando é que há um reconhecimento de um ativo, como é que se faz a exploração e a avaliação, a mesuração do ativo, a exploração e a avaliação. Vou falar da mesuração no momento de reconhecimento, irei dar aqui alguns elementos do custo, explicarei alterações de políticas contabilísticas. Antes que avancemos, eu quero dar a entender que a norma 15, esta norma, trata do tratamento contabilístico das atividades que estão relacionadas à avaliação de recursos minerais. Quando nós falamos de recursos minerais, nós estamos a referir-nos ao petróleo, gás natural, carvão, ouro, diamantes e outros minerais que são extraídos, nesse caso, na natureza. Então, esta norma ela é extremamente importante porque desta norma surge porque as empresas no setor mineiro e petrolífero investem em grandes quantidades, nesse caso, de dinheiro, que vai para as pesquisas e também para explorarem. Então, sem terem garantias do que encontrarão ou podem encontrar recursos que são economicamente exploráveis. Por isso, a contabilidade ela precisa de regras específicas para determinar quais são os custos que devem ser registrados como ativos e quais devem ser reconhecidos como despesas. Então, esta norma 15 ela vai procurar garantir que as demonstrações financeiras destas empresas apresentem uma imagem verdadeira, uma imagem que seja apropriada para aquilo que é a situação financeira da entidade. Então, o objetivo desta norma, o principal objetivo da norma 15 está em estabelecer as orientações para o reconhecimento, isto é, para o reconhecimento, para a mensuração, para a apresentação. Ela também estabelece orientações e reconhecimentos para a divulgação dos gastos que estão relacionados com a exploração e também com a avaliação dos recursos. Então, essa norma, de forma assim geral, nós podemos dizer que esta norma ela pretende, garantir que as empresas elas utilizem critérios que são consistentes, ou seja, critérios consistentes contabilisticamente, dos gastos que podem incorrer, e isso é extremamente importante para os investidores, porque os investidores, bancos, acionistas e outros utilizadores das demonstrações financeiras, eles precisam de informações confiáveis para avaliar o desempenho, aquilo que é de uma determinada empresa. Então, sem esta norma, uma empresa que está neste caso, exercendo esse tipo de atividades, ela sem esta norma, cada empresa podia utilizar, neste caso, critérios diferentes
e a dificultar a comparação nas demonstrações financeiras, o que poderia fazer com que se diminuísse a credibilidade dentre os utilizadores. Os utilizadores não iam conseguir pegar nas informações da minha empresa e comparar com as outras. Por isso que esta norma ela vem estabelecer critérios de reconhecimento, de mesuração e divulgação para garantir a consistência, ou seja, garantir a fiabilidade da informação. Assim, qualquer que seja o utilizador, ele pode compreender, neste caso, a informação financeira da nossa entidade. Âmbito desta norma. Então, esta norma ela se aplica em todas as atividades, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com a exploração e avaliação de recursos minerais é onde se aplica a norma 15. Então, a norma âmbito significa ou define até onde a norma se aplica. Então, a norma 15, ela aplica-se apenas a atividades realizadas na fase da exploração e avaliação dos recursos minerais. Então, é nesta fase que a empresa ela procura descobrir se existem recursos minerais e se a sua exploração será economicamente viável. Por exemplo, antes de uma empresa entrar para explorar, ela precisa primeiro fazer uns estudos, podem ser geológicos, podem ser estudos geofísicos, perfurações exploratórias, recolha de amostras, teste de viabilidade técnicas. Então, a norma ela não se aplica a atividades realizadas antes da obtenção dos direitos de exploração, nem a atividades posteriores, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma mina ou a produção comercial. Então, essas fases elas são feitas e são tratadas por outras normas contabilísticas. Então, essa norma não se aplica a atividades que nós queremos realizar posteriormente. Ela só se aplica apenas às atividades realizadas na fase da exploração. Temos também aqui o reconhecimento do ativo. Então, um ativo de exploração é avaliação e avaliação é reconhecido quando os custos estão diretamente relacionados com a exploração. É provável que gerem benefícios econômicos futuros. O custo pode ser mensurado com fiabilidade. Então, um dos aspectos mais importantes desta norma é definir quando um gasto pode ser reconhecido como um ativo. Então, nem todos os gastos que a empresa realiza podem ser registrados como ativos. Ou seja, para nós registrarmos um dado como ativo, devem existir evidências de que esses gastos poderão gerar benefícios econômicos futuros. Além disso, todo o valor que nós gastamos deve ser medido com fiabilidade. Por exemplo, imaginemos que existe uma empresa, que vai realizar uma perfuração. Essa perfuração é feita no âmbito de exploração para verificar se existe ou não petróleo. Então, os custos dessa perfuração, eles podem ser reconhecidos como ativo se estiverem diretamente relacionados com a exploração. Mas também temos o lado das despesas. As despesas administrativas gerais ou gastos sem ligação direta à exploração devem ser reconhecidas imediatamente como despesas do período e não como ativos. Então, é por isso que dizem que um ativo de exploração
só pode ser reconhecido quando os custos estão diretamente ligados com a exploração e quando vão gerar benefícios econômicos futuros. Nós temos que saber sempre disso, que um ativo, nós até podemos ter um ativo numa determinada empresa, mas se esse ativo, esse item, essa máquina está na empresa, não gera nenhum benefício, não tem nenhuma utilidade, na minha contabilidade eu não vou ter que lançar aquele ativo, porque ele não cumpre os critérios para que seja reconhecido na minha organização. Sendo assim, agora vamos passar para o outro ponto que fala. Temos aqui a exploração e avaliação. Então, a exploração e a avaliação representam a fase mais incerta, neste caso do processo de extração mineral. Então, durante esta etapa, a empresa ela tenta responder a duas questões. Então, ela primeiro deve se perguntar: será que realmente existe um recurso mineral? A sua exploração será economicamente rentável? Será viável? Então, é esta fase em que nós vamos fazer os testes, vamos determinar a viabilidade da extração. Então, para obter todas essas respostas, a empresa deve fazer várias atividades que são técnicas e também várias atividades científicas. Estas atividades, como nós já dizíamos lá no início, incluem os estudos geológicos, os levantamentos topográficos, os estudos sísmicos, os estudos, as perfurações exploratórias, os testes obrigatórios. Assim, nós podemos reduzir a incerteza de recolher informação suficiente para decidir se vale a pena avançar ou não. Se nós avançamos para a fase de desenvolvimento e de produção ou simplesmente não. Temos aqui também a mensuração, nesse caso do ativo de exploração e avaliação. Então, depois de nós reconhecermos o ativo ele deve ser mensurado. E a norma 15, ela diz que os ativos de exploração e avaliação devem ser inicialmente mensurados pelo custo. Isto significa que a empresa ela deve registrar o valor efetivo do gasto para adquirir e desenvolver o ativo. Então, este custo ele pode incluir licenças de exploração, pode incluir o estudo técnico, os serviços especializados, também pode incluir equipamentos utilizados diretamente na exploração, pode incluir os custos de perfuração. Então, inclui também, nós vamos ver que a utilização do custo histórico proporciona a objetividade e evita, neste caso, avaliações subjetivas na fase inicial. Temos aqui também a mensuração no momento de reconhecimento. Então, no momento em que um ativo ele é reconhecido, a empresa ela deve identificar exatamente quais são os gastos que fazem parte, neste caso, do seu custo. Apenas os custos que são diretamente atribuíveis, nesse caso, à exploração, é que são incluídos. Como nós já dizíamos anteriormente, aqueles custos que nós dissemos que são os custos que incluem os materiais, os serviços, a mão de obra. E um exemplo de custos diretamente atribuíveis ou ligados à exploração
são os custos geológicos, os equipamentos que nós vamos usar para a exploração, os estudos laboratoriais, os direitos de exploração. Mas também, nós também vamos ver que não são incluídos os custos administrativos, salários da direção, não vão ser incluídos nesta norma publicidade, custos financeiros sem ligação direta. Então, todos esses gastos, eles não fazem parte do ativo porque eles não contribuíram assim de forma direta para a descoberta e avaliação do recurso mineral. Temos aqui também elementos de custo. Então, os elementos do custo, eles representam assim os componentes que formam o valor contabilístico do ativo. Ou seja, destacam-se alguns elementos, principais, como é o caso da aquisição de direitos de exploração, os estudos geológicos e geofísicos, as perfurações exploratórias, recolha e análise da amostra, estudos da viabilidade técnica, avaliação econômica preliminares. Então, todos estes elementos têm uma finalidade em comum. A finalidade é determinar se o recurso mineral existe e se pode gerar benefício econômico futuro, neste caso, para a nossa organização, para a nossa empresa ou para a nossa entidade. Temos também a mensuração subsequente. Então, após nós fazermos o reconhecimento inicial, a empresa ela deve continuar a acompanhar aquilo que é o valor do ativo. Então, nesta fase, nós aplicamos o modelo de custo. Então, significa que o ativo, permanece registrado pelo seu custo inicial na nossa base contabilística. Então, também poderá ser deduzido de eventuais perdas por imparidade. Então, a razão para não existir uma amortização, neste caso de forma assim rápida ou de forma imediata, é simples. É porque o recurso ainda não está a ser explorado, nesse caso, comercialmente. Então, antes de nós iniciarmos a produção, o mais importante é nós termos em conta ou que nós verificamos se o ativo continua capaz de gerar benefícios econômicos futuros. Agora nós também vamos falar acerca das alterações de políticas contabilísticas. Então, as políticas contabilísticas, elas representam os métodos que são utilizados pela empresa para preparar aquilo que são as suas demonstrações financeiras. Então, a norma 15, ela exige, a consistência na aplicação das políticas. Ou seja, uma empresa, ela não pode alterar constantemente os seus critérios contabilísticos, só quando for necessário, como nós já vimos na norma 12. A norma 12, ela regula que as políticas contabilísticas, uma entidade ela não pode as alterar quando bem entender, só se existir uma norma que vai regular para corrigir ou se seja comprovada que a empresa precisa mesmo de alterar as suas políticas contabilísticas para garantir a fiabilidade das informações contabilísticas. O mesmo acontece dentro da norma 15. Uma empresa ela não pode estar a constantemente alterar os seus critérios contabilísticos. Então, as alterações elas são permitidas, como eu já dizia, para melhorar a relevância da informação, para aumentar a fiabilidade dos recursos financeiros.
Então, quando ocorre uma transformação, uma alteração, a empresa ela deve claramente explicar quais são os motivos e os motivos dessa troca e também os impactos nas demonstrações financeiras. Temos também a imparidade, neste caso, o reconhecimento e mensuração. Então, a imparidade de um ativo, ela ocorre quando um ativo perde parte ou totalidade, nesse caso, do seu valor econômico. Isso quer dizer que, na exploração mineral, isso pode acontecer por diversas razões. Então, imagine que nós vamos fazer uma exploração e nós termos, assim, resultados negativos ou negativos das perfurações. De repente, temos uma redução significativa do preço dos minerais, ou seja, há oscilações no mercado. De repente, nós temos calamidades naturais, ou seja, problemas ambientais. E no decorrer da nossa atividade, há também a falta de viabilidade econômica. Então, quando existem indícios, de imparidade, a empresa ela deve sempre comparar o valor contabilístico do ativo e também o valor recuperável do ativo. Então, se a empresa constatar que, por exemplo, o valor contabilístico é superior ao valor recuperável, então a diferença ela deve ser reconhecida como perda por imparidade. Também temos aqui o nível de avaliação da imparidade. Então, nem sempre a imparidade é avaliada pelo ativo. Muitas vezes, vários ativos eles podem trabalhar, para ganhar benefícios econômicos, mas também, por isso, a avaliação é normalmente realizada a nível da unidade geradora, nesse caso, a nível do caixa. Então, uma unidade geradora de caixa é o maior grupo identificável de ativos que produz entradas de caixa independentes. Então, quando falam de caixa, não só estão a falar do dinheiro que nós temos em caixa, também pode ser nas contas bancárias. Então, esta abordagem permite também uma avaliação que seja, assim, mais realista da capacidade de recuperação dos investimentos, neste caso, que são realizados. Em conclusão, eu pude entender que a norma 15 ela desempenha um papel assim muito importante, neste caso na rúbrica, na contabilização das atividades de exploração. Então, esta norma ela vem para garantir que não só os gastos relevantes devem ser reconhecidos como ativos e que esses ativos devem ser avaliados, nesse caso, de forma prudente e transparente. Além disso, esta norma ela protege os utilizadores das demonstrações financeiras, assegurando que os ativos apresentados refletem, neste caso, ou terão benefícios futuros. Então, desta forma, a norma 15 ela aumenta a qualidade, aumenta a credibilidade e também a comparabilidade da informação financeira das empresas no recurso petrolífero. Então, de forma geral, também pode compreender que a principal contribuição da norma 15 é equilibrar a incerteza inerente à atividade mineira,
Ou seja, ela vem, né, traz a necessidade de serem apresentadas informações que são fiáveis, transparentes, que também vão ajudar, né, as entidades na tomada de decisões econômicas. Então, esta foi sim mais uma apresentação de uma norma contabilística 15 que trata acerca dos recursos neste caso, acerca dos recursos minerais. Com isso, eu dou por terminada a minha apresentação. Muito obrigada.